Olá, eu sou Isabel Cristina, mais conhecida como Barbie do Imobiliário. Hoje a nossa aula será sobre matrícula de um imóvel. Você teria coragem de comprar um carro sem nem mesmo olhar o documento? Claro que não. Mas e se eu te falasse que todos os dias as pessoas compram imóveis sem sequer saber o que é uma matrícula? E como essa matrícula é organizada? Ela é organizada da seguinte forma: primeiro consta-se o número da matrícula e o cartório em que ela foi registrada, ok? Depois vem a descrição do imóvel. E abaixo vem os proprietários, as averbações, vem os registros. Ela é feita em ordem cronológica. Tudo o que acontece com o proprietário e com o imóvel fica registrado naquele documento. Na parte de identificação do imóvel, vocês precisam ter sempre atenção se o que está registrado é o que consta na realidade, como logradouro, número, metragem, fração ideal, área comum, vagas de garagem, entre outros. Posterior a isso, vocês precisam observar quem são os proprietários desse imóvel. Na parte dos proprietários, vocês precisam analisar se esse proprietário é casado, se não é, qual o regime de bens, se esse imóvel ele é usufruto ou se ele é realmente daquele proprietário e ele pode ser vendido, se existe uma alienação fiduciária ou uma hipoteca em nome desse proprietário. Vocês precisam sempre observar a linha cronológica dessas averbações e desses registros. Um registro muito importante e que muita gente esquece é o que acontece. Muitas vezes o cliente, ele compra esse imóvel solteiro, ele se casa e ele não averba o casamento na matrícula. Ou um casal compra, um dos cônjuges falecem e eles não averbam a certidão de óbito, o formal de partilha. Então, são situações em que precisam constar na matrícula desse imóvel. E se não constar, precisa ser regularizado para que esse imóvel seja efetivamente vendido. Existem alguns registros muito importantes ao qual vocês precisam se atentar, tá? O que gera mais prejuízo, se não for analisado, tá? Eu acho que num tópico, talvez esteja entre os 3 mais perigosos, assim, tá? É a penhora. Porque a gente precisa saber de onde vem essa penhora, aonde está esse processo, em que fase está esse processo, se essa penhora ela vai evoluir para um leilão, se esse leilão está dentro da regra, se houve uma impugnação. Claro, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma aula só sobre penhora, porque eu acredito que seja um tema muito rico de informação e que gera muita dúvida, né? E então fiquem atentos se tem uma penhora, se tem uma indisponibilidade de bens, de onde vem essa indisponibilidade, se é de uma ação trabalhista, se é de uma ação civil, se é uma execução, o que está acontecendo nesta indisponibilidade de bens. A compra e venda desse vendedor, se ela foi registrada conforme eles estão falando, se foi uma venda legítima, se não foi uma venda que pode trazer alguma fraude para vocês. E aí a gente entra aqui no aspecto, né, de uma fraude, de o proprietário que se diz proprietário, que não é, que é o que está acontecendo muito hoje no mercado imobiliário. Não sei se vocês acompanham, né, nos jornais e mesmo Instagram, Facebook, o que tem acontecido de fraude no mercado imobiliário é muito grande. Mas por quê? Porque precisa dessa análise. Quem é realmente esse proprietário? Quem possui a posse
e a propriedade desse bem. Essa certidão, essa matrícula, ela foi emitida no cartório, ela está dentro da validade dos 30 dias ou ela é muito antiga? Então, tudo isso a gente tem que prestar muita atenção, né? Se existe uma alienação fiduciária, o que é uma alienação fiduciária? É um financiamento bancário, né? E aí, tendo um financiamento bancário, essa pessoa pode vender normalmente esse imóvel, mas o procedimento é outro. Se existe uma hipoteca, se esse proprietário deu esse imóvel em garantia para pegar um empréstimo pessoal, dentre outras. Então, muita atenção na hora de vocês comprarem e analisarem essa matrícula. E existem também as averbações. Então, a gente falou agora de registro e nós agora vamos falar das averbações, tá? As averbações, elas alteram informações, enquanto o registro cria direitos. Então, um exemplo, o seu cliente comprou o imóvel enquanto ainda era solteiro. Ele casou. Ele precisa averbar a certidão de casamento. Lembre-se que a matrícula do imóvel, ela é a série de acontecimentos daquele imóvel numa ordem cronológica. Então, tudo que acontecer na vida desse proprietário e que seja pertinente ao imóvel, né, que mude o estado civil, que mude ali a propriedade, qualquer coisa precisa ser averbado na matrícula. E essa parte gera muita confusão. Já chegaram imóveis para mim que não tinham uma averbação de óbito, por exemplo, né? E aí, sem a averbação do óbito, também não tem a averbação do formal de partilha, não tem a averbação de nada do que aconteceu posterior a esse óbito. Claro, isso não impede a venda do imóvel, mas isso atrasa a negociação. Um outro exemplo de averbação que gera muito atraso na compra e venda, que é o divórcio. O que acontece? O casal comprou junto esse imóvel, se divorciaram e foi todo esse processo de divórcio. E houve a partilha dos bens, tá? Ao final do processo de divórcio, existe uma carta de sentença, onde lá vai constar todos os bens e o que ficou para cada um das partes. Só que, gente, presta muita atenção. A carta de sentença, ela não pode ser averbada na matrícula do imóvel. O que o advogado do processo de divórcio precisa fazer? Ele precisa peticionar para o juiz fazer o formal de partilha. Aí sim, com o formal de partilha, as partes levam ao cartório de registro para ser registrado. Então não adianta só a carta de sentença. E o formal de partilha, ele não sai automático no final de um processo de divórcio. Ele precisa ser provocado. Então o advogado ele precisa peticionar pedindo formal de partilha para que ele leve ao cartório de registro. Tudo bem? Isso é uma coisa que 100 imóveis que estão em processo de divórcio ou finalizaram o divórcio, de 100, 99 não averbaram o formal de partilha e sequer sabem que precisa, tá? E isso pode atrasar muito a venda do seu imóvel. Existem outras averbações menos complexas e que geram menos desconforto e menos dúvidas numa matrícula. Porém, esses são os pontos que vocês precisam muito se atentar, porque pode gerar, sim, um atraso ou mesmo um impedimento para que essa venda ocorra, tá? A matrícula, ela mostra pontos cruciais da vida daquele imóvel. Porém, é muito importante que caso tenha alguma
alguma averbação ou algum registro que vocês entrem dentro dos processos para saber o que está realmente acontecendo. Porque muitas vezes você vai pegar vai emitir uma certidão trabalhista, por exemplo, tá? Então, os principais pontos que merecem a nossa atenção são os que nós conversamos anteriormente: penhora, indisponibilidade de bens, estado civil, se realmente quem está vendendo é realmente o proprietário daquele imóvel, né? Sempre exigir uma matrícula atualizada. Nunca aceitem matrículas antigas, porque vocês não vão conseguir saber o que está realmente naquele imóvel, tá? Só que só a matrícula, ela não é suficiente para poder saber da saúde daquele imóvel. Por mais que, não sei se vocês sabem, tá? Agora, em tese, né, a gente tem a nova lei de registros públicos, em que eles falam que, por lei, existe a concentração de atos na matrícula do imóvel. Então, em tese, né, uma due diligence não precisaria fazer a emissão das demais certidões, trabalhistas, cíveis, fiscais, tributárias e etc. Em tese, deveria estar tudo concentrado nos atos no ato da matrícula, tá? Só que essa não é a nossa realidade. Não é a realidade do Brasil, infelizmente. Então, sim, não basta a gente usar disso, que a lei existe a concentração dos atos da matrícula. Então, eu, corretor, eu, imobiliária, não preciso emitir mais certidão, basta a matrícula. Por lei você tá certo? Tá certo, né? Mas e perante o seu cliente, que talvez esteja comprando um imóvel em que o vendedor tem uma ação trabalhista em andamento, que não está em fase de execução, então ela não está, né, registrado ali uma indisponibilidade na matrícula, mas que pode gerar uma fraude à execução. Como que vocês vão explicar para o cliente de vocês assim: olha, mas a lei, ela só me exige emitir a matrícula atualizada? Como vocês vão explicar isso para o cliente de vocês? Se o capricho, né, o conhecimento, ele envolve muito mais do que só uma emissão de certidão. Porque tem coisas que não vão aparecer de imediato na matrícula desse imóvel. E se caso apareça, daqui 2 anos, qualquer coisa que não esteja tanto na matrícula como nas certidões, pelo menos a sua parte você fez. Você tem como falar: olha, eu fui diligente, eu fiz a minha parte. Só que esse processo estava oculto e eu não consegui achar. Estava realmente fora do escopo. Isso é a que traz segurança. Não é fazer só o que a lei manda, mas é fazer além, para trazer sempre essa transparência e trazer sempre essa segurança, não só para o cliente, mas para o mercado em si, né? Então, não adianta, gente, vocês pegarem só a primeira página da matrícula para ler. Isso é um erro, né? A matrícula, ela é um documento em que você precisa, tá? Eu gosto muito de papel. Eu sou uma pessoa do papel. Então, quando eu pego um caso complexo aqui no escritório, o que eu faço, né, aqui na imobiliária? Eu imprimo a matrícula desse imóvel e aí eu uso marca-texto colorido. Então, para cada ato, eu vou colocando uma cor. Tem matrícula que eu já peguei, muito complexa, que tinham vários herdeiros. Então, houve o óbito de um dos cônjuges, e aí houve um formal de partilha, e aí você precisa saber quem é quem ali. E aí os herdeiros foram casando, outros foram se divorciando,
Isso ao longo de desde 1980, salvo engano. Então é sempre bom a gente que trabalha com due diligence ter sempre marca-texto colorido, porque a gente vai marcando e aí você consegue saber exatamente o que está naquela matrícula, tá? Então a matrícula do imóvel é o primeiro ato de uma compra e venda. É onde você consegue eliminar ali muitos problemas. Então, gente, existem matrículas que elas são muito simples, mas existem matrículas muito complexas. Por esse motivo, nós, né, que somos do mercado imobiliário, que temos a obrigação de levar conhecimento e segurança para o mercado, nós temos que saber analisar tanto uma matrícula simples como uma complexa, né? Uma matrícula que tem vários atos: doação, compra e venda, partilha, divórcio, casamento, usufruto. Então nós temos que saber analisar da mais simples e da mais complexa. E às vezes o cliente vai chegar para você e vai falar assim: ah, mas essa matrícula tem 3 páginas, ela está muito simples. E a interpretação jurídica dela? Nós precisamos estar sempre prontos para fazer uma análise jurídica dessas averbações e desses registros. A matrícula do imóvel, ela é muito mais do que um papel. Ela é a história jurídica daquele imóvel. Então, se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha para quantas pessoas você achar necessária que deve saber dessas informações. Nos vemos no próximo vídeo.